realmente são um problema sério e convém, antes de falar da prevenção, que naturalmente é a prioridade, mas justamente colocar aqui o contexto, porque é que nós queremos tanto falar de prevenção de quedas, não é? Sem dúvida. Porque se falarmos apenas, por exemplo, das fraturas da anca, estamos a falar de mais de 10 mil por ano. 10 mil? Mais de 10 mil. E repare, estas só representam 40% de todas as fraturas por queda, portanto já está a ver aquilo que estamos a falar. E isto tem depois um impacto tremendo, sobretudo se for em idades avançadas, onde pode influenciar, portanto, a instalação de outras doenças e mesmo pode provocar o ocaso de vida em muitas circunstâncias e, por vezes, num curto período de tempo após as fraturas. Portanto, é um tema que merece realmente ser falado, quer no domínio da prevenção primária, quer no domínio da prevenção secundária, sobretudo nestes dois domínios. Todos nós conhecemos alguém que, de facto, que tinha um estilo de vida saudável, que era muito ativo e depois teve ali a infelicidade de cair, houve uma queda e a pessoa ficou completamente diferente, não é? Agarrado muitas vezes a umas canadianas, quando assim é, vai lá, ainda consegue mover-se, muitas vezes até uma cama e foi deteriorando a sua saúde. Conhecemos casos assim. Mas, portanto, está nas nossas mãos então poder falar de prevenção e fazer alguma coisa, não é? Lá em casa. Podemos fazer muitas coisas e algumas delas são extremamente simples e podem ser muito eficazes para a prevenção. Portanto, talvez valha a pena nós começarmos por explicar que a prevenção pode ter que ver com fatores, digamos, intrínsecos e extrínsecos. O que é que isso quer dizer? Podemos prevenir situações que têm que ver com a pessoa em si mesma, por exemplo, a sua condição de saúde ou alterações à sua condição de saúde associadas ao envelhecimento, eventualmente doenças crónicas que possa ter, que naturalmente vão provocar também alterações que incrementam o risco, e podemos falar depois de razões extrínsecas que têm que ver com o ambiente. E o ambiente pode ser o ambiente lá de casa, do lar. Aliás, acontece muito no nosso contexto clínico, na Clínica Espregueira no Dragão, recebermos por vezes circunstâncias de fratura que aconteceram justamente em casa. Acontecem com muita frequência, acontecem também com muita frequência nos internamentos. Por exemplo, quer em instituições, digamos assim, onde as pessoas vão para poder ter maior atenção quando já estão numa fase avançada, quer mesmo em termos hospitalares. Mas, falando de casa, por exemplo, a instalação de tapetes antiderrapantes numa banheira ou no chão da casa de banho, ou a instalação de corrimãos, ou corrimões, se preferir, para as pessoas terem um apoio em momentos ou em ambientes que são, por vezes, exíguos, têm pouco espaço e as pessoas estão até descalças e podem escorregar com mais facilidade. Portanto, há umas quantas medidas que devemos ter em conta. E esta é talvez uma oportunidade aqui para explicar um pouco o algoritmo de prevenção, que é muito simples. Nós identificamos um fator de risco. Vamos admitir então, porque é uma realidade, que um fator de risco é justamente um tapete que tem lá em casa. E, portanto, se isso é um fator de risco para a queda e que, por sua vez, a queda é um mecanismo que vai levar à fratura, que depois pode trazer graves consequências, então valerá a pena uma medida preventiva tão simples como subtrair o tapete. Claro, tirar aquele tapete. Tirar aquela barreira. É uma coisa tão simples, mas a verdade é que depois, mas o tapete fica tão bem na sala. Mas aquela carpete ali, assim, no acesso aos quartos também fica tão bem. E, portanto, temos que ultrapassar um bocadinho essas prioridades secundárias, vamos chamar-lhe assim. Uso este paradoxo para passar bem a mensagem. Vamos esquecer essas não prioridades e vamos realmente prevenir. Depois há aspectos essenciais também que nós podemos avaliar. Primeiro, deixe-me dizer quais são os fatores de risco principais, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam. Os fatores de risco principais são a idade, per si, portanto a idade é um fator de risco isolado, por si. Depois temos o sexo feminino. Depois temos a queda, portanto, prévia. Se há história de queda, então essa pessoa tem maior risco para uma segunda queda. E depois podemos falar de aspectos como doenças, sobretudo doenças de foro mental, outras doenças crónicas como a hipertensão, que é uma doença extremamente frequente, mas
Aqui interessa também, se calhar, esclarecer, mas estas doenças são elas que provocam a queda? Não são, e por vezes a medicação associada, claro, que vai provocar alterações no equilíbrio, etc. Portanto, há muita coisa que efetivamente podemos fazer do ponto de vista da prevenção. A medicação, por exemplo, e muitas vezes a polimedicação também pode levar a alguns efeitos secundários, como tonturas, vertigens, e essas também podem originar estas quedas, não é? Muitas vezes estas senhoras e estes senhores podem perguntar aos médicos alguns destes efeitos para tentar prevenir de alguma forma, Sr. Doutor, tentar perceber se pode haver este risco para estarem mais informados e mais atentos? É uma forma de prevenção também, literacia em saúde, imagino? Com certeza, as pessoas estarem informadas sobre a medicação que fazem e quais são as suas consequências são muito importantes. Portanto, psicofármacos, fármacos para tratar doenças do foro mental, que hoje em dia são já bastante frequentes, claro, e estão a crescer. Fármacos para tratar a hipertensão. Podem, porventura, alterar, por vezes, a capacidade do indivíduo, o equilíbrio do indivíduo, e, como tal, ele fica com maior facilidade para cair. E isso é realmente um problema, porque há pouco falava bem, dizia que os números são altos. Estamos a falar de fraturas, por exemplo, falando apenas da anca, de mais de 10 mil por ano, e portanto elas representam 40% de todas as fraturas por queda, portanto veja bem aquilo que estamos a falar. Mas também lhe devo dizer o seguinte, em Portugal fazemos um bom trabalho, porque somos dos países da Europa com a menor incidência. Não obstante, isto não é para despreocupar, porque realmente os números são muito significativos, mas ainda assim temos boas medidas preventivas. Temos boas medidas preventivas. Falando da medicação, para voltar à sua pergunta, devo dizer-lhe que não só medicamentos específicos, como há um outro aspecto essencial. E devo dizer-lhe que essa é uma preocupação do nosso departamento, da nossa unidade de Medicina Geral e Familiar, na clínica, portanto, Espregueira, no Dragão, que é o seguinte, avaliar a medicação, toda a medicação que uma pessoa está a tomar, porque há um fenómeno que se chama polimedicação. O que é polimedicação? É quando um indivíduo toma mais do que 5 medicamentos. A partir daí dizemos que é uma pessoa polimedicada. E qual é o problema? É que independentemente, obviamente que a natureza dos medicamentos vai interferir, mas só pelo facto de serem em grande número, a possibilidade de intercorrências entre os diferentes medicamentos são grandes e, portanto, vão provocar, mais uma vez, alterações, por vezes até no estado de vigília, portanto, sonolência, vão alterar, por vezes, a tensão arterial, os valores de tensão arterial que podem descer e podem levar a uma síncope, ou seja, um desmaio e a queda consequente. Isso pode e, ser portanto, a causa da queda, não é? Tal e qual. E, portanto, a polimedicação é também um aspecto que tem que ser muito bem gerido, porque, como sabemos, as pessoas, e como disse bem, às vezes por não estarem devidamente informadas, temos que trabalhar mais nisso. Aliás, este consultório, como diz nas suas descrições, e muito bem, para o Sr. José, para a Dona Maria, faz todo o sentido, porque isto não é fácil, no meio deste mundo tão complexo, obter esta informação. E, portanto, temos que ser nós também a ajudar nesse capítulo. E, portanto, sim, há que cuidar esse aspecto da medicação, as pessoas devem estar informadas, até porque as medicações, em determinado momento, podem ter um efeito particularmente, digamos, pode surgir o pico do efeito em determinada hora e, portanto, nós devemos alertar as pessoas. Cuidados a ter em casa com a medicação, por exemplo, quando alguém sabe que tem oscilações da tensão arterial, lá em casa um procedimento muito simples e muito eficaz é, quando passam da posição de deitado, por exemplo, quando se levantam de manhã, ou quando se levantam durante a noite até para ir à casa de banho. É um aspecto essencial. 2 aspectos de prevenção. Primeiro, ter os interruptores mesmo ao lado e acessíveis, para não caminhar no escuro. Porque caminhar no escuro, existe um fio, existe um tapete, existe cair. Qualquer coisa e pode cair. Ou existe o brinquedo do neto e vai cair. E, portanto, ter a luz exatamente ao lado para estar acessível, para ligar a luz e não se deslocar no escuro. Outro aspecto essencial, sentar na beira da cama e ficar ali assim meio minuto ou 1 minuto. Porquê? Porque se fizer o levante rapidamente, pode haver uma oscilação de tensão arterial
e pode cair nesse momento. Portanto, mais duas medidas muito simples que qualquer pessoa pode fazer e que podem lá em casa os familiares recorrer nesta mensagem para prevenir a queda. Esta conversa é para todos, precisamente. Sr. Doutor, no regresso vamos entrar no campo da fisioterapia para perceber que resposta é que esta especialidade também pode dar, no caso, sim, de haver uma queda. Vamos fazer para já um curtíssimo intervalo. Estamos de regresso aqui uns minutinhos. Até já. Avançamos para a última parte do consultório, edição de sexta-feira, hoje, 11 de agosto. Continuamos com a prevenção das quedas dos idosos, com este tema então em cima da mesa. Connosco também continua o Dr. Rogério Pereira, fisioterapeuta, a quem agradeço mais uma vez a presença. Muito obrigada. Já aqui falamos nos cuidados com a polimedicação, já organizamos também a casa. Acho que é importante ainda falarmos aqui no exercício físico, não é? Com certeza. Repare, se nós estamos a falar de quedas, estamos a falar muitas vezes de alterações das capacidades físicas, nomeadamente falta de força, falta de equilíbrio, falta de controle motor. E estas alterações podem ter que ver com as mais diferentes condições de saúde, podem ter que ver com doenças de foro neurológico, como é o caso do Parkinson, Alzheimer, mas podem ter que ver com mais frequência também com problemas do foro musculoesquelético, nomeadamente doenças que alteram a capacidade de um indivíduo se locomover. E, portanto, estamos a falar, por exemplo, de artrose do joelho, de artrose da anca, que quando se começa a instalar, o que é que acontece? As pessoas começam a andar com mais dificuldade, começam a ter uma marcha errática, portanto não é uma marcha simétrica, e muitas vezes não tratam sequer até que já não podem andar mais. Repare, nós temos neste momento clínicas móveis e cobrimos 15 localidades. E o que acontece é que nós encontramos por vezes pessoas que tiveram eu diria, não foram devidamente sensibilizadas para a importância de manter a sua boa forma física. Ora, porque estiveram muito dedicadas à família e à profissão e não tinham esse hábito, ou por outras razões. Claro. Mas realmente não o fizeram. E vêm com um estado de grande fragilidade. E a falta de condição física é por si mesmo também um fator de risco. Portanto, vale a pena, sempre que as pessoas começam a ter, por exemplo, problemas articulares, imediatamente procurarem ajuda especializada. E hoje em dia há imensas soluções, não é só o analgésico ou o anti-inflamatório, há muito mais do que isso. Hoje temos medicina regenerativa, como por exemplo o plasma rico em plaquetas, que pode, nestes casos particulares de doença articular, como é o caso da artrose do joelho, ou a artrose da anca, ou até de um tornozelo, pode, e nós temos esses números, 80% a 90% de bons resultados. Portanto, é importante procurar ajuda para manter a sua capacidade física. Até porque, repare, quando as pessoas, e sobretudo até a questão das mulheres, que é mais premente pelo maior risco que têm, estamos a falar nomeadamente da osteoporose. Por exemplo, claro. A osteoporose provoca as referidas, assim chamadas, portanto, fraturas por fragilidade. Fragilidade porquê? Porque os próprios ossos, primeiro, e de uma forma muito direta, o que é a osteoporose? A osteoporose é quando o osso perde densidade mineral óssea, portanto o osso deixa de ser tão compacto, tão sólido e, além disso, altera a sua microarquitetura. Portanto, não altera só, digamos assim, a sua densidade, como também a sua arquitetura. E fica num risco tremendo de fazer fratura. É importante aqui também, já agora, dizer que temos, felizmente, medidas em termos terapêuticos, como são os fármacos, para intervir na mulher pós-menopáusica, justamente para reduzir esse risco de fratura. Portanto, é muito importante que consultem também o seu médico de família para perceber se tem ou não risco. Há ferramentas, como é o caso da Frax, não interessa agora aqui absolutamente nada desse aspecto técnico, mas os médicos de família sabem perfeitamente e é muito importante. E, portanto, vale a pena, até porque, deixe-me voltar à questão dos problemas musculoesqueléticos. É muito fácil nós aplicarmos um conjunto de 4 testes em 10 minutos que nos vai dizer muito sobre o risco de queda. Esses testes têm que ver com coisas muito simples como a capacidade de se manter em pé
com os pés juntos, de olhos fechados, que nos avalia o equilíbrio. Outro teste é a capacidade de permanecer no mesmo local e procurar alcançar o máximo à frente. Isso também nos vai dizer sobre o seu equilíbrio. Outro teste muito simples é levantar de uma cadeira sem braços, andar 3 metros, voltar e sentar. Se fizer, por exemplo, esse percurso em mais de 10 segundos, uma pessoa sem doenças crónicas, digamos, de força maior, já sabemos que essa pessoa, por facto de ter uma marcha lenta, passos curtos, levantar pouco os pés, já tem maior risco. E, portanto, o aspecto da fisioterapia aí pode ser determinante, porque a pessoa pode efetivamente recorrer aos serviços de fisioterapia e pode desenvolver a sua força, desenvolver a sua mobilidade, desenvolver o seu controle motor, que é exatamente tudo o que fica afetado em muitas das doenças crónicas que falámos, nomeadamente na questão da artrose da anca e da artrose do joelho. Como falávamos há pouco, a fisioterapia acompanha e consegue dar resposta em muitos desses casos quando há queda, não é? Sim, até porque, repare, nós introduzimos a questão da prevenção secundária e é importante perceber, e talvez esta mensagem seja muito importante para aqueles que não conseguem evitar, as famílias que têm alguém que sofreram uma queda, não é? Importa saber quais são os fatores que têm, digamos assim, uma influência positiva na recuperação após fratura. Estou a falar nomeadamente da fratura da anca, porque a fratura da anca é uma das mais frequentes, juntamente com das vértebras, do húmero, o osso do braço e também o rádio, o osso do antebraço. São as fraturas mais frequentes por queda. E, portanto, é importante, é curioso, é importante que tenha alta hospitalar rapidamente, ou seja, ao fim de 48 horas após uma fratura, que deve ser corrigida com cirurgia, fazer o levante, logo que possível fazer a alta domiciliar, ou seja, levar a pessoa para a sua casa, e depois há outros fatores curiosos que também são favoráveis, nomeadamente ser casado. Ser casado também. Sim, é verdade. Para ter ali uma... Talvez porque tenham um cuidador e tenham um ambiente menos isolado. E isso é um fator a favor também da rápida recuperação. Que bom, que belíssima conversa. Muito obrigada pela sua participação e por estas dicas essenciais para pormos todos lá em casa. Acima de tudo, temos todos que cuidar uns dos outros. Vizinhos também. Ainda no outro dia falávamos sobre isso também, sobre a importância de cuidarmos dos nossos vizinhos, não é? A rede social. Exatamente, esta rede social ser cada vez mais próxima, mais unida e importante. Obrigada. A continuação deste excelente trabalho para si. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.